Sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. Olha, hoje nós vamos mergulhar num tema que, convenhamos, toca profundamente muita gente. Aquele esgotamento emocional e a busca por um equilíbrio que seja realmente sustentável. A vida moderna, com aquele milhão de demandas diárias, pode facilmente sobrecarregar nossa mente e o nosso corpo, criando cenários de tensão crônica, estresse ou até uma depressão leve. Mas calma. A boa notícia é que existem terapias complementares naturais que são ferramentas poderosíssimas para apoiar nossa saúde mental no dia a dia. O nosso objetivo nessa análise é desdobrar exatamente como a união de duas práticas incríveis pode te oferecer um suporte real e super prático. Bom, vamos direto ao ponto. A nossa agenda está bem recheada. Vamos começar falando sobre meditação e aromaterapia. Depois entraremos nas estrelas de hoje, a lavanda e a laranja doce. Em seguida, vamos explorar a ciência dos aromas, fazer algumas práticas guiadas passo a passo, analisar as evidências científicas e, claro, fechar com as indispensáveis regras de segurança. Começando pela nossa primeira parte, a união entre meditação e aromaterapia. Sabe, a meditação é muito mais do que aquela ideia clichê de esvaziar a mente. Na verdade, ela é uma prática milenar super estruturada. O grande superpoder dela está em promover o mindfulness, ou a atenção plena, além de trazer um relaxamento físico profundo e ajudar na regulação emocional. Pensa na meditação como um treino, uma âncora que prende os seus pensamentos no momento presente, não deixando que a mente seja arrastada por aquelas espirais negativas que costumam acompanhar os momentos de ansiedade ou depressão. E a outra metade dessa nossa dupla imbatível é a aromaterapia. E, gente, não estamos falando de um modismo passageiro de internet, tá? É uma prática terapêutica também antiquíssima, que usa aqueles compostos voláteis maravilhosos, os óleos essenciais, extraídos diretamente das plantas para promover bem-estar. É fascinante pensar que essa sabedoria, que já era usada lá no Egito Antigo, evoluiu ao longo dos séculos e hoje é super reconhecida em contextos clínicos modernos como um complemento valiosíssimo para a saúde mental. Avançando para a nossa segunda sessão, vamos conhecer os dois ingredientes principais de hoje, lavanda e laranja doce. E aqui a gente vê a beleza do contraste entre esses dois óleos. De um lado, a gente tem a lavanda. A função dela é agir como um verdadeiro sedativo natural. Ela literalmente pisa no freio do corpo, reduzindo os batimentos cardíacos, baixando a pressão arterial aos poucos e induzindo o sistema nervoso a um estado de relaxamento profundo. É o repouso absoluto. Agora, do outro lado, a gente vira a chave com a laranja doce. Aqui o foco é vitalidade pura. Essa fragrância cítrica atua quase instantaneamente no combate à fadiga mental, ela eleva os sentidos, devolve o foco e injeta uma dose natural de alegria e motivação. E convenhamos, isso é fundamental quando a gente está lidando com aquele esgotamento que suga a nossa energia. Mas como isso funciona na prática? É o que a gente vai descobrir agora na sessão 3, a ciência dos aromas. Olha só que incrível como a biologia simplesmente comprova o que os antigos já sabiam. Existe uma verdadeira via expressa ligando o nosso nariz às nossas emoções. Quando você inala um óleo essencial, as moléculas aromáticas viajam na hora para os receptores olfatórios lá no fundo do nariz. E o que rola depois é pura fisiologia. Esses sinais pegam um atalho direto e sem escalas para o sistema límbico. E por que isso importa? Porque o sistema límbico é literalmente a sala de controle das nossas emoções e memórias no cérebro. Ou seja, o aroma não precisa de um processamento consciente, demorado. Ele acessa e altera o seu estado emocional quase em tempo real. É impressionante. E esse atalho no cérebro dispara o que a gente chama de cascata química, agindo diretamente nos neurotransmissores. A psicoaromaterapia funciona como uma chave abrindo várias fechaduras. Por exemplo, a lavanda estimula o GABA, que age como um freio de mão natural para a ansiedade. A serotonina entra em cena para estabilizar e regular o nosso humor de forma contínua. Já a dopamina dá aquele salto maravilhoso graças à laranja doce, devolvendo o prazer e a motivação que a gente precisa para agir. E para fechar o pacote, as endorfinas inundam o corpo com aquela sensação gostosa de bem-estar. É o seu próprio cérebro fabricando o remédio certo, estimulado pelo aroma correto. Certo? Teoria dominada. Vamos para a sessão 4 colocar a mão na massa com as práticas guiadas passo a passo. Para alcançar aquele relaxamento profundo que comentamos, a meditação com a lavanda precisa ser bem tranquila. Primeiro, a preparação. Pingue de 3 a 4 gotinhas no seu difusor ou passe só uma gota nos pulsos. Sente-se confortavelmente, de preferência num lugar quietinho. Aí entra o segredo, a respiração compassada. Você vai inspirar fundo pelo nariz contando até 4, segurar o ar suavemente por 2 segundos e soltar o ar bem devagar pela boca contando até 6. Enquanto você faz esse ciclo respiratório, feche os olhos e imagine um campo gigante de lavandas iluminado por um pôr do sol bem calmo. Manter essa prática por uns 5 a 10 minutinhos é tiro e queda para derreter a tensão do dia.
Agora, a prática com a laranja doce pede uma energia totalmente diferente. É para acordar para a vida. O esquema aqui é pingar 1 ou 2 gotinhas nas palmas das mãos, esfregue as mãos para aquecer o óleo e faça uma conchinha perto do rosto. Puxe o ar com vontade, capturando todo esse cítrico vibrante. E a visualização muda completamente. Imagine uma luz dourada, bem quente, descendo e enchendo seu corpo de energia. Repita esse respiro fundo de 5 a 7 vezes, sempre pensando em coisas pelas quais você tem gratidão. Gente, o resultado é um despertar absurdo. É a melhor ferramenta do mundo para quebrar aquela preguiça e inércia matinal. E se você está se perguntando, mas tem comprovação disso? A resposta está na seção 5, Evidências Científicas. Então, vamos aos dados. 63%. Grave esse número. Ele representa uma vitória gigantesca da aromaterapia clínica. Estudos feitos dentro de hospitais provaram que pacientes expostos ao óleo essencial de laranja doce tiveram uma queda de exatos 63% nos níveis de ansiedade. E quem leva o troféu por isso é um composto chamado limoneno, que está na laranja e atua lá nos nossos receptores de serotonina, quebrando o ciclo de estresse de um jeito totalmente eficiente e, o mais importante, mensurável pela ciência. Por outro lado, o currículo da lavanda também é de cair o queixo. Pesquisas enormes, publicadas em revistas médicas super respeitadas, bateram o martelo. Compostos da lavanda, como o linalol, têm efeitos ansiolíticos que batem de frente com muitos medicamentos de farmácia que a gente toma para ansiedade. Só que aí entra o grande diferencial, né? Sem os efeitos colaterais pesados, como ficar dopado no meio do dia ou criar dependência. É um recurso seguro e natural. Mas claro, números são ótimos, mas eles só importam quando mudam a vida das pessoas de verdade. Olha esse relato da Fernanda. Ela conta que associar a aromaterapia à meditação noturna simplesmente quebrou o ciclo de insônia e ansiedade dela, trazendo de volta um sono reparador de verdade. Isso mostra como ajustes tão pequenos, tão naturais na nossa rotina, têm a força de reiniciar um sistema que estava completamente exausto. E a gente tem também o caso do Roberto, que ilustra perfeitamente o outro lado da moeda. Aquela apatia crônica, a falta de vontade de levantar da cama, são sintomas muito difíceis de lidar. Para ele, o protocolo com a laranja doce foi a ponte que ele precisava para resgatar a energia. O tratamento ajudou a desbloquear aquela barreira emocional diária, facilitando um retorno super bem-vindo à alegria de viver. Porém, antes de sair usando tudo, precisamos falar de um assunto crucial. Seção 6. Regras de segurança. Gente, na aromaterapia, a regra de ouro é: menos é mais. Óleos essenciais são hiperconcentrados. Se você for inalar direto nas mãos, 1 a 3 gotas já é o seu limite. Vai colocar no difusor do quarto, 3 a 5 gotas já dão conta de perfumar o ambiente inteiro com segurança. Agora, se for passar no corpo, a regra é séria, no máximo 2% de diluição. Encher a mão de óleo não vai fazer efeito mais rápido. Na verdade, pode te dar uma dor de cabeça por saturação do olfato ou até irritar a sua pele. E só para repassar as diretrizes rapidinho, como a gente falou, diluir é obrigatório. Use sempre um óleo carreador, tipo óleo de coco, amêndoas ou semente de uva, antes de passar na pele. Faça um testezinho num pedaço pequeno da pele primeiro e muita atenção, gestantes, bebês e pessoas com alergias severas precisam de orientação antes de usar. Ah, e um ponto importantíssimo, se você está em tratamento psiquiátrico com medicações, sempre converse com o seu médico antes de incluir a aromaterapia na sua rotina, combinado? E para amarrar tudo que vimos nesse nosso mergulho de hoje, eu deixo essa provocação para você. Qual aroma vai ser o catalisador para transformar o seu equilíbrio emocional a partir de hoje? A gente viu como a ciência prova o que a natureza já faz há milênios para confortar nossa mente. Seja precisando do abraço calmo e profundo da lavanda para finalmente conseguir relaxar à noite, ou daquela energia contagiante da laranja doce para vencer o desânimo logo cedo, a natureza tem a chave certa. Eu espero de verdade que o que conversamos aqui hoje te inspire a criar uma rotina de autocuidado que seja prática, consciente e, acima de tudo, libertadora. Um abraço e até a próxima.